Como é bom poder chegar até você com mais um programa Gente de Fé. Esse programa que hoje vai entrar numa ponte aérea, Brasil-Japão. Mas você sabe muito bem qual que é a intenção deste programa. É poder mostrar não as coisas que Deus pode fazer, mas principalmente quem Deus é. E Deus se manifesta através de pessoas, através de histórias, através de fatos, através de situações que muitas vezes podem até parecer que não deram certo, mas Deus se manifesta dessa forma. Quantas vezes, eu te faço uma pergunta já no início desse programa, quantas vezes já você rezou e parece que Deus não te ouviu? Quantas vezes você pediu, inclusive com fé, e parece que Deus não te deu atenção? Este programa ele tem a intenção de mostrar que mesmo quando parece que Deus não escuta, quando parece que Deus está em silêncio, aí é que Deus está trabalhando na nossa vida. Hoje eu tenho a imensa alegria de receber um irmão de comunidade, ele é membro da comunidade Canção Nova, ele já está na comunidade há 10 anos, mais ou menos, é membro do segundo elo, que nós vamos explicar daqui a pouquinho o que significa isso. E por que eu disse uma ponte aérea Brasil-Japão? Você vai olhar só e perceber, basta olhar para ele. Ricardo, bem-vindo. Obrigado, Padre. Que alegria poder receber você aqui, receber a tua história, receber o teu testemunho. Você que já é conhecido da TV Canção Nova, né? Deus tem utilizado desses servos, sim, alguns acampamentos, quintas de adoração, né? Mas principalmente nos encontros que eu saio para pregar, Padre. Porque eu digo isso porque você, em alguns momentos, como você disse, algumas quintas-feiras principalmente, alguns encontros com temas específicos de cura, de libertação, enfim, você sempre está presente, mas sempre trazendo aquilo que são os conteúdos, aquilo que é a doutrina, aquilo que são os ensinamentos. E hoje você está aqui para falar um pouquinho de você, né? Certo, Padre. Então, quem é o Ricardo Ida? Padre, Ricardo, primeiramente, é um homem muito simples, mas olhando para a minha história, eu preciso assumir que há uma história de fé, de testemunho, não por mérito do Ricardo, mas por graça de Deus. A minha parte foi somente cooperar com essa graça. Eu vejo assim que é um homem que luta, que batalha, como o senhor trouxe o Japão, existe o sangue japonês em mim, um homem da disciplina que é marcante isso em mim, que eu posso testemunhar, de querer as coisas muito corretas, cheio de pecados, de defeitos, mas que busca essa têmpera, uma decisão bem amadurecida e firme de lutar por fazer a vontade de Deus. Você disse um pouquinho das suas raízes, né? Das suas raízes, inclusive dos seus antepassados, digamos assim, japoneses. Sim. Né? Mas e como é que foi a tua infância? Como é que foi o meio familiar que você nasceu, cresceu? Olhando assim para minha história, minha infância, foi marcado com muitas experiências, humanamente falando, negativas, de dores. Lógico que hoje eu faço uma leitura, Deus transformou tudo aquilo que parecia algo perdido em bênção para a minha vida e para a vida de muitas pessoas. O meu pai, ele é filho de japonês e minha mãe, neta de italianos. Foi dela que eu trouxe, que eu recebi a fé católica. O meu pai não, meu pai não tinha essa experiência de Deus. Ele muito japonês, um homem sempre muito fechado, sempre muito ausente por causa do trabalho. Então eu fui crescendo nesse ambiente e isso causou muita timidez, muito complexo em mim, né, na minha infância. E na adolescência também tive algumas marcas
Eu não sei se a gente tem tempo, né, de marcas na minha história, de machucaduras. E talvez até mesmo pela ausência do pai, do pai estar muito próximo de nós. Eu tinha um irmão que já é falecido e que tinha muitos problemas, até mesmo mental. Então eu era sempre muito só na minha casa. E muitas vezes eu fui crescendo com esses sofrimentos muito quieto. Hoje eu vejo, né, na minha história como eu precisei passar por momentos de muita cura, de experimentar muito o amor de Deus para chegar àquilo que eu sou hoje. Não que eu seja, não estou pronto, mas o quanto Deus fez na minha vida, apesar de ter vivido toda essa história. Desculpa te cortar, mas essas marcas que você disse em relação ao seu pai. Ao meu pai. Elas são somente marcadas por causa da ausência dele ou tem alguma coisa a mais em relação a isso? Meu pai, ele era muito nervoso, né? Então as lembranças, eu tenho lembranças boas dele, lógico, mas era um homem assim de temperamento muito duro, muito difícil. Chega muitas vezes a violência. Então, essa violência, essa agressão física e verbal também. Em casa, na família, não só com os filhos. Então, tudo isso eu vejo hoje, até eu tive a graça de escrever um livro, A Cura dos Corações Doloridos, que eu coloco isso, foi criando muita insegurança no Ricardo e em mim. Foi criando medo. Eu tinha medo do meu pai. Era um medo mesmo. Eu lembro quando ele chegava muitas vezes em casa, eu parava tudo que eu estava fazendo, o coração palpitava mais intensamente. Talvez minha mãe vai assistir esse programa, ela nem sabe disso. Eu vivi isso muitos anos, mas para mim, sozinho, vivendo tudo aquilo. Então, por isso que eu falo que isso marcou muito a minha maturidade. Demorou muito para chegar a essa maturidade, devido a esses bloqueios que eu tive na minha infância, na minha adolescência. É porque você traz uma situação, e é bom nós tocarmos nesse assunto, porque seja para os pais que estão nos acompanhando agora, né, mas também por pessoas que viveram ou que possam ter vivido as mesmas situações com você. Nós precisamos da figura da mãe e da figura do pai, né? São duas figuras importantíssimas na nossa vida como pessoas, porque nós necessitamos dessas figuras, né? E aqui entra a chamada de atenção a você que é pai, né? Como é que você está sendo o pai do seu filho? Mas também, se você teve uma experiência de pai parecida, que você não traz somente boas lembranças, mas que você também traz lembranças difíceis. Como é que está sendo a sua vida? Como é que você tem buscado? Porque você disse que você passou por um processo de cura, né? Com certeza devem ter rezado por você. Enfim, houve aí também as marcas que ficaram, né? Que nós vamos conversar, porque hoje você é casado, você tem filhos, então todas essas coisas. Mas dentro dessa fase da sua vida, né? Você disse que sua mãe era aquela que te apresentou a fé. Foi. E o teu pai, ele não te apresentou a fé porque não era... Só damos o que temos, né? Exatamente. E onde é que estava Deus neste momento da tua vida? Como é que era o teu relacionamento com Deus em relação a esses desafios que você vivia com teu pai nessa fase da sua vida? Padre, eu não tinha... Eu lembro que a minha mãe ensinou que eu precisava fazer a primeira Eucaristia, eu ia à missa aos domingos somente, mas eu não tinha uma imagem de Deus presente na minha vida. Eu não lembro nenhum momento assim na minha infância, mesmo na adolescência. Eu estou falando, eu estou apresentando
como se eu estivesse naquele tempo, tá? Então Sim. eu não entendia Deus, até porque a imagem de um Deus Pai para mim era muito distante, né? Devido à ausência do meu pai, eu não, até eu lembrei, quando eu tive um encontro pessoal com Jesus, eu demorei muito tempo para começar a relacionar com meu pai. Depois, vendo a história da salvação, eu fui descobrir o porquê. Então eu não tinha uma imagem de um Deus bonzinho, que estava presente quando eu precisava. Lógico que hoje, mais maduro, com mais conhecimento, eu consigo fazer a leitura. Deus estava ali. Lógico que como isso foi enriquecimento para a minha vida. Mas lá para criança eu fui muito sofrido. Eu lembro que muitas vezes eu me encontrava sozinho em algum canto, fechado, com muito medo. Eu nem sabia dessa existência de Deus. Eu fui descobrir isso mais tarde. Isso durou toda a vida? Ou teve algum momento de mudança? Ou teve um momento em que você passou a olhar diferente e soube lidar com a situação? Como é que foi isso? Olha, padre, só a partir dos meus 21 anos mesmo, quando eu tive um encontro com Jesus. Até então, minha vida, aí eu comecei já muito jovenzinho no pecado, até mesmo pecado do sexo. Eu era muito revoltado com a vida. Entendi. Com os meus pais. Comecei a ter uma dificuldade muito grande de relacionamento com meu pai, principalmente dos meus 15 aos 17 anos. Foi um tempo muito difícil, onde eu já começava a entender mais as coisas, mas muito infantil, muito imaturo. E eu tive uma experiência muito delicada com meu pai, ao ponto de eu ficar 2 anos sem conversar com ele. Eu não queria olhar... Morando na mesma casa? Morando na mesma casa, dependente do meu pai, com 15 aos 17 anos. Estava, na época, era colégio, né? Estava colégio objetivo. E eu lembro que quantas vezes ele entrava na sala, eu saía. Quando não dava para sair, eu colocava alguma coisa no meu rosto para não olhar para a face do meu pai. Tamanha era a repulsa. Era muito dolorido para mim ter que conversar, de falar ao pai ou alguma coisa desse jeito. Me relacionar com ele era impossível. Tamanho foi o choque, a experiência. Foi a partir que ele teve um primeiro infarto, quando eu tinha 15 anos. E ele voltou, depois de 15 dias na UTI, em vez de voltar para a cabeça daquele jovem, tinha que voltar mais manso, não. Ele voltou bruto, e a experiência foi de ver ele violento dentro de casa. E a partir daquela cena, eu juntando com medo de perdê-lo, que eu achei que eu ia perder o meu pai, juntando tudo isso, a experiência foi de não querer mais olhar para o meu pai. Foi uma mistura de sentimentos. Foi uma mistura de sentimentos. Ao mesmo tempo que você teve ali esse choque, o medo de perder, ao mesmo tempo a expectativa em se ele voltasse, que ele voltasse melhor. Exatamente, padre. Só que não aconteceu. Não aconteceu isso. Você falou em alguns momentos de agressão, de violência. Isso era com você, com seu irmão, com a sua mãe? Sim. Com todos os três? Com os três. Com os três. Com os três. E sem motivos? Aparentemente sem motivos, porque ele estava muito cansado do trabalho. Muitas vezes a gente percebia isso, ele chegava cansado, ele era muito trabalhador, nunca deixou faltar nada para nós em casa. Um homem honestíssimo, a raça, né? Eu não sei, pelo menos os japoneses que eu conheci no Japão, muito honesto. E meu pai era de não ficar com nada daquilo que não lhe pertencia. Honesto, muito justo com os empregados, muito justo com os clientes dele. Meu pai sempre foi muito honesto, então isso eu trago dele. Mas ele tinha essa situação de estourar com muita facilidade, e dava medo quando ele estava nervoso. Eu tinha muito medo. Foi muitos anos para eu lidar e enfrentar aquilo
Não, eu não preciso ter medo do meu pai. Mas até chegar nesse ponto foram anos e anos eu digo de sofrimento, que eu tinha medo. Uhum. E fui superando, lógico que a superação foi crescendo a partir do encontro que eu tive com nosso Senhor Jesus Cristo. Aos 21 anos. Aos 21 anos. Como é que foi isso? Foi um tempo muito difícil, porque, como eu dizia, eu era muito do mundão, apesar de ter tudo financeiro. Desculpa te cortar. Como é que é isso do mundão? Do Às vezes a mundão, pessoa que está nos acompanhando não entende o que é isso do mundão. Eu vivia o pecado da sexualidade, eu tinha uma vida de muita arrogância. Como a gente tinha bens materiais, eu lembro que eu era um jovem assim de pisar muito nos outros jovens, gostava de exibicionismo, enfim, a gente tinha vários carros na garagem, eu era de tirar racha, de ir de madrugada para tirar racha, a gente falava racha naquele tempo, sim, né? Corrida dos carros em avenidas públicas. E muitas vezes nas estradas, nas madrugadas. Então eu era um jovem assim, um jovem muito revoltado, padre. Desculpa, um playboy revoltado. Um playboy revoltado. Você percebe que isso você fazia como uma forma de criar uma imagem, uma independência, uma autonomia? Hoje sim. Ou até mesmo uma certa vingança do teu pai? Não vingança, mas hoje eu percebo as carências que eu tinha, a carência afetiva, a necessidade de provar que eu era bom para as pessoas. Eu lembro que eu precisava ter para dominar uma situação, as pessoas, os colegas, né? Então, eu tinha essa dificuldade de insegurança muito grande, por causa da minha história, né? Então, eu precisava me impor de alguma forma. Se eu não conseguia ser melhor que alguém no esporte, eu era muito bom jogando futebol naquela época, eu jogava para a seleção de futebol de salão de Presidente Prudente. Eu fiquei sabendo, tenho um dos nossos câmeras aqui, pode mostrar aqui para ele, pode mostrar ele aqui, ele está dizendo que você é um bom jogador de futebol, né? Foi quando jovem, né? Jogava na seleção de salão de Presidente Prudente, uma cidade muito boa, do estado de São Paulo. Então, mas eu sempre precisava estar provando alguma coisa, devido a esses complexos mesmo de inferioridade que eu tinha. Sim. Então eu precisava ter o dinheiro, ter o melhor carro, eu precisava fazer a melhor faculdade, para tentar suprir, era compensar alguma coisa que faltava interiormente. E aí chegamos aos 21 anos. Isso. Neste contexto, dali, de todo esse contexto do pai, depois essa necessidade de dizer, estou aqui. Exato. E os 21 anos chegaram. Exato. E este encontro, como você disse, como é que... Foi assim, eu lembro que eu estava numa angústia muito grande, apesar de ter bens materiais e tudo mais, mas um vazio cada vez maior. Faltava alguma coisa. Faltava alguma coisa, eu não sabia ainda o que era, mas faltava alguma coisa. E eu lembro que eu estava, meu pai, minha mãe e meu irmão, eles viajaram e eu fiquei sozinho em casa. E minha mãe nem sabe disso, as pessoas, não só minha esposa sabe disso, a Luciane, que eu já compartilhei com ela. Eu pensei até mesmo em tirar a própria vida. Tamanho era a angústia. Era algo muito forte dentro de mim, não sei nem dar nome. Como é que é o nome da sua mãe? Ana Maria. Dona Ana Maria. Tudo que o seu filho está contando agora, e que ele diz, já disse umas 2 vezes, minha mãe nem sabe disso, né? Tudo ele está contando em Deus. Isso que é bonito ver, porque é nós olharmos para a nossa história e muitas vezes não tivemos a oportunidade de dizer, né? Então, estou aqui dizendo para a senhora que o seu filho está contando tudo isso, olhando agora, com todos esses anos que passaram, com o olhar de Deus. Então, não se assuste. E minha mãe, ela tinha dado uma Bíblia para mim da Ave Maria. Eu nunca tive a coragem de abrir. E nesse dia, padre, eu nem sabia como era rezar, orar. Eu fui no quarto dos meus pais e quando eu me dei conta, eu estava numa passagem assim, hoje eu lembro muito bem, Isaías 42, quando Deus fala através do profeta Isaías,
nada temas, eu te chamo pelo nome. É uma carta de muito amor, né? E parecia que eu estava ouvindo alguém falar para mim. E eu lembro que eu comecei a rezar, eu falei, o Senhor existe, Jesus? Eu nem sabia, não tinha, só podia ser o Espírito Santo, porque eu não estava... E eu comecei a orar, e eu lembro que eu orei mais de 1 hora, e eu chorava muito, diante do capítulo inteiro de 43 de Isaías. Chorava, hoje eu sei, era Jesus, palavra, estava muito... parecia que alguém estava no quarto comigo, e eu rezava, e eu pude falar, pela primeira vez eu falei para alguém tudo que estava sentindo no meu coração. Lógico, com palavras de repente muito infantis, mas era minha oração, foi de coração sincero. E ali foi uma libertação muito profunda. Eu penso que ali foi um encontro pessoal com Jesus Cristo sozinho, sem precisar que alguém rezasse, porque foi intervenção divina. Se Deus não agisse naquele dia, talvez eu não estaria aqui hoje para... Ele quis. Ele foi ao seu encontro, como Ele vai ao encontro de cada um de nós. Você relatou muito bem, você estava sozinho, só que esta solidão, vamos dizer assim, a solidão acompanhada, em que você se colocou ali, vamos dizer, como você citou Isaías, eu cito Jeremias, seduziste-me, Senhor, eu me deixei seduzir. Você foi deixando-se cair na sedução de Deus, porque Deus foi te atraindo a abrir a passagem, a começar a ler, a encontrar. E o que deu depois de tudo isso? O que foi acontecendo dentro de você? Porque aquele rapaz de 21 anos que não sabia nem que era Deus, rezou 1 hora direto, o que aconteceu? Eu posso dizer, foi uma experiência muito profunda. E eu nunca contei o meu testemunho a partir disso. Eu penso que é o Espírito Santo que está utilizando do Padre antes, não tenho dúvida disso, porque eu nunca partilhei isso, nunca preguei sobre, a partir desse dia que me vem agora. Logo depois eu conheci a renovação, uns 3 meses depois, mas naquele dia, foi uma tarde, eu no quarto da minha mãe, eu lembro que eu chorava muito, e ali eu peguei a Bíblia e abracei a Bíblia, porque ali eu senti uma pessoa, aquela angústia, lógico que eu depois fui trabalhando muito, mas aquela angústia, muito do que eu estava sentindo foi liberto naquele encontro. Hoje eu não tenho dúvida que foi um encontro pessoal com nosso Senhor Jesus Cristo. A ação salvífica de Jesus naquele dia. Lógico que eu sei e hoje eu creio e eu percebo o quanto Deus caminhou comigo todos os anos anteriores. Mas eu posso falar, aquele dia foi um marco na minha história, Padre, onde ali começou então o meu namoro com Jesus Cristo. Até então você sabia que Ele existia. A partir deste Por momento, falar, você sentia. Eu senti. Como Jó. Eu apenas te conhecia por ouvir dizer, mas agora os meus olhos te viram. Bendito seja este dia, para provar para nós que Deus, Ele quer se encontrar com cada um. Ele quer se encontrar com você. Veja o Ricardo dentro de toda esta situação de um pai violento, de um pai que amedrontava, até como quando você falava do teu pai, traz também esses sentimentos, porque é uma coisa que vai ficar na tua história, por mais que Deus toque e cure, mas é uma marca, não deixou, não vai eliminar, Mas Deus se mostrou. Você falou, Jesus veio ao meu encontro. Eu posso dizer também, o Pai veio ao seu encontro ali. Sim. Porque a cura começou a partir dali. Agora, o que será que vai acontecer? Porque eu falei no início do programa, Brasil-Japão, mas nós vamos falar disso daqui a pouco, no segundo bloco. Você não saia daí. Nós ainda nem viajamos para o Japão, ainda estamos aqui no Brasil. Daqui a pouquinho a gente volta. E nós já voltamos e eu quero convidar você agora a entrando na história do Ricardo, fazer agora uma pequena viagem. Uma viagem de alguns
1000 quilômetros até Japão. O Ricardo, ele está trazendo a história em que ele teve um pai que foi violento, um pai que, por não, eu posso dizer, ele não disse, mas eu posso dizer isso, por não ter tido, ele não teve como dar, né? Com certeza, porque ninguém dá o que não tem. Mas este jovem que cresceu, este menino, este adolescente, esse jovem que cresceu nessa situação, passa agora a querer se autoafirmar. E aí foi em busca do pecado, em busca do sexo, em busca dos bens, mas faltava alguma coisa. Até que naquele bendito dia, aos 21 anos, o que faltava chegou. E chegou através de uma atração, de um verdadeiro amor que se apresenta na abertura da Bíblia em Isaías, em que o Senhor disse e que o Senhor fez começou ali uma grande revolução na vida do Ricardo. E ali, Ricardo, depois deste dia, o que aconteceu? Como é que foi chegar, viajar, né? Porque viajou um pouquinho, né? Foi para vários lugares. Foi, padre. Antes do Japão, algo assim aconteceu. De repente, meu pai começou a perder tudo, os bens que ele tinha, a empresa. E nós tivemos que ir embora para Maringá. Hoje eu vejo também que foi a providência de Deus. Eu fui só para ficar uns tempos, uns meses, para encontrar um grupo da Renovação Carismática Católica de Jovens. E ali eu tive, posso dizer assim, o batismo no Espírito Santo. Eu não sabia quem era Jesus. Imagine os dons, os carismas, o dom de línguas. E foi lá que logo no início, que eu estava em Maringá, já me convidaram para um retiro, e ali rezaram por mim, logo estava também orando em línguas. E depois, logo no primeiro ano, eu vejo assim como Deus tinha muita pressa comigo para me salvar e também para utilizar de mim. No primeiro ano eu já estava querendo, a partir daquele encontro e do batismo no Espírito Santo, começou a ter um desejo muito profundo de estudar a palavra. E eu comecei a devorar a Bíblia, eu comecei a estudar a palavra e buscar conhecer as coisas de Deus, da doutrina. E quando foi um ano depois, já estavam me convidando para pregar, mesmo sem ter nada de conteúdo, mas já estava chamando e eu já estava na equipe de intercessão. Logo depois de um ano e pouquinho, eu estava indo para Piaí, que também foi o tempo de conhecer a minha esposa. Que já havia uma profecia que eu ia conhecer alguém da mesma raça. Sim. E só que tem aqui até assunto para um livro, vai ser para o terceiro livro, porque esse encontro, eu lembro que uma senhora que rezava, era uma intercessora muito conceituada na região do Paraná, ela disse, olha, você não tem vocação para o sacerdócio. E eu estava pensando, logo daquele encontro, e enfim, foi um amor tão grande com Jesus que eu queria dar a vida para Jesus. E eu tive num seminário, né? E ela nem sabia daquilo, ela falou, você não tem vocação para o sacerdócio. Mas mesmo assim, eu fui ainda discernir mais um pouco, com um padre e tudo mais. Mas ela falou, não, você é chamado para o casamento, só que ela não está aqui, ela está em uma cidade bem distante e é da sua raça. Maringá, Paraná. Piaí, estado de São Paulo. Estado de São Paulo. Umas 9 horas de viagem. Só que quando ela disse que era da mesma raça, eu fiquei assustado, porque eu ainda trazia as consequências do meu pai. Então eu não queria ter relacionamento. Aí eu lembrei quanto eu tinha um bloqueio com toda a raça japonesa devido àquele sentimento que eu tinha com meu pai. Eu não gostava de amigos, eu não queria saber de colega, namorar, nem pensar mestiça. Quando Deus falou aquilo através daquela senhora, eu falei, não, meu Deus. Mas aí a cura já foi acontecendo, eu fui cedendo, eu falei, tá bom, Jesus, se é da tua vontade, mas vamos conversar. Que ela não deixa ela parecer mestiça, então não. Ela não tem. E eu comecei Ela não venha com os olhinhos puxados. Não venha com os olhos puxados. Vamos negociar aqui. Lógico, hoje eu também sei, padre, que foi a moção do Espírito que fez eu orar daquela maneira. E parece algo bem de criança, mas eu lembro que
as minhas orações eram assim, falei, então, Senhor, eu gostaria que ela fosse 3 centímetros mais baixo do que eu e que ela usasse aparelho. Achava lindo mulher de aparelho. Quando eu conheci a Luciane, lá em Apiaí, foi logo que... Por que eu disse que foi para conhecer a minha esposa? Quando eu cheguei nessa Apiaí, eu fui logo num grupo de oração. E eu conheci a Luciane nesse grupo. Eu não sabia que ela era mestiça, porque ela não parece mestiça. E o dia, enfim, eu vou encurtar bastante para chegar lá no Japão, né? E como a cura foi tão profunda em relação ao meu pai, porque o último país da minha história, que eu queria um dia conhecer, nem morar, era o Japão. Eu não sabia o porquê. Depois eu fui descobrir, né? E aí, então, quando eu conheci a Luciane, falei, meu Deus, e começou a despertar algo diferente em mim por ela, e eu falei, a partir daquele momento eu já queria ter um namoro santo, eu já tinha conhecido sobre a castidade, estudando o catecismo da Igreja Católica, até então que eu não sabia que não era pecado, enfim. Aí eu falei assim, um dia eu conversando com ela, a gente começou a falar sobre namoro e tudo mais, e eu lembro que eu disse assim para ela, eu tinha um desejo muito grande de ser missionário, eu falei, Luciane, se a gente vier a namorar, se a gente casar, você vai comigo se eu for chamado para ir para a África? Ela falou, eu vou. Aí, quando a gente começou a namorar, aí caiu a ficha, né, ela era mestiça. Eu falei, se você é mestiça? Sim, o meu pai, ele veio do Japão, só que ele morreu quando eu tinha 2 anos de idade. Aí eu lembrei daquela profecia, aí eu olhei para ela assim, ela tinha aparelho, né? Aí eu falei, meu Deus do céu. Falei, os critérios estavam todos aí, sendo quantos respondidos. Centímetros, quanto você mede? Ela tinha 3 centímetros mais baixo do que eu. Aí eu contei tudo isso para ela, ela riu muito, falou, nossa, com quem que eu vou namorar, né? Será que ele é? Enfim, hoje, mas o quanto era a mulher da minha vida, como é a mulher da minha vida, o quanto nosso casamento é um casamento santo, como nós somos amigos. E aí nós começamos a namorar, nos casamos, em 2 anos já tinha namorado, porque eu já sabia que ela seria minha esposa. Então, em 2 anos já tinha noivado, casado, e aí nós fomos começar a vida no Japão. Sim. E eram 2 jovenzinhos, aí a gente foi para o Japão para ganhar dinheiro, como os decassegues. O senhor esteve lá em missão 4 vezes, então o senhor conheceu os decassegues. Sim, né? Sim. E aí eu fui para ganhar dinheiro, como todos os brasileiros que estão lá. Só que logo no início, aí eu já comecei a ter intimidade com Deus, já comecei a escutar Deus no coração. E um dia eu escutei o Senhor falando para mim, mais do que ganhar dinheiro, eu te trouxe aqui para evangelizar. Num país, deixa eu só colocar aqui um parênteses, num país em que os cristãos são apenas 2%. Somados católicos e evangélicos e ortodoxos. Exatamente. Apenas 2%. E o Senhor te chamava, vamos fazer uma comparação, para ser um São Francisco Xavier dos tempos modernos. São Francisco Xavier que evangelizou o Japão, é verdade. Isso. São Maximiliano Maria Kolbe também. Aí, eu estando lá, trabalhando, a gente estava já... Logo no início que estava lá, um dia já me chamaram para coordenar um grupo da renovação carismática. E eu aceitei. A Luciane estava comigo e tal. 6 meses já tinha uma comissão nacional e chamaram para eu assumir essa comissão nacional. Eu aceitei, junto com a minha esposa, ela sempre aceitei. Então as coisas foram muito rápidas. E aí eu comecei a implantar grupos de orações da renovação entre os brasileiros, muitos não conheciam. O senhor deve ter passado em alguns grupos que eu iniciei, que eu formei o coordenador e tudo mais. O Felipe foi um desses. Sim. Que o senhor me falou antes do programa. E aí, a demanda era muito, os pedidos eram muito grandes e já não estava dando conta de trabalhar em fábrica e evangelizar. Aí um dia eu senti também, eu tive que partir, eu falei, a Luciane, falei, amor, ajuda eu a discernir, né? Deus pediu para eu deixar o trabalho. Aí ela deve ter somado, não, ele já falou daquele do namoro, agora você achou que eu casei com uma pessoa muito doida mesmo. Como você vai deixar o trabalho no Japão e viver do quê? Aí eu falei, olha, tem um agravante, Deus falou que é para você deixar também. Meu Jesus. Aí ela falou, ela não concordou, aí eu fui rezar.
Falei, Jesus, então o senhor vai falar para a Luciane. Uhum. Ela precisou fazer uma experiência muito forte de Deus, através de aconteceu uma coisa muito séria na saúde dela. Ela foi internada, precisou passar por duas cirurgias. Foi nesse tempo também que ela teve uma visita de Jesus, e ela sentiu muito forte que ela tinha que obedecer aquilo que Deus tinha colocado no meu coração. Eu lembro que o Monsenhor esteve no ano 2000 em Osaka. Monsenhor Jonas, sim. Na época ainda Padre Jonas, o Monsenhor Jonas, e lá eu tive com ele, não foi eu que tinha levado ele, mas eu tive nesse encontro, e discernimos juntos. Eu falei com ele o que Deus tinha colocado no meu coração, que eu tinha que deixar tudo. Falei, quem sabe o profeta vai falar, não, você está doido, não é com você que Deus está te falando. Mas foi ao contrário, ele olhou para mim assim. Primeira vez que eu olhei nos olhos do Monsenhor, ele olhou fixamente e falou, olha, o homem é você. Ou assume ou sai da frente, não atrapalha a obra de Deus. Eu chorava que nem uma criança, tinha que agora viver da fé. Sim. No Japão, do outro lado do mundo. Eu deixei o meu trabalho, a Luciane deixou primeiro, 2 meses depois eu deixei o meu trabalho e começamos a viver só da evangelização. Vocês tinham um filho? Já tínhamos o João Mateus. João Mateus. Ele estava com 4 anos nesse tempo. Uhum. E eu deixei o trabalho, a Luciane deixou e eu deixei, e começamos a viver da evangelização. Como que vocês faziam isso? Vivia do quê? Então, padre, a gente começou a ter vender os produtos. A princípio foi os produtos da Canção Nova. Sim. Depois foi crescendo, eu já estava distribuindo. 80% eram os produtos da Canção Nova e 20% das Paulinas e outros, todos os produtos católicos. Você fazia as encomendas daqui do Brasil? Precisei abrir uma empresa lá. Sim. E a gente começou a comprar aqui do Brasil e distribuir para outros que revendiam, e também vender nos encontros que eu pregava, que eu organizava. Porque não existem portas fechadas para o Evangelho. Exatamente. Veja a graça que é, inclusive, os produtos. Como você disse, eu tive também a graça, a oportunidade de ir até lá e de encontrar brasileiros sedentos. A graça de termos esses produtos, os produtos do Davi, mas não somente dos produtos do Davi, mas da Paulo, Paulinas, sim. Enfim, esses produtos de evangelização que, para aqueles que estão ali, é o alimento de cada dia, vamos dizer. Exatamente. Porque não existem portas fechadas para a evangelização. E vocês começaram a viver disso. Exatamente, padre. Mas Deus, acho que Ele sabia da nossa condição, da nossa fraqueza, da nossa imaturidade. Isso começou a prosperar. Eu comecei a ser conhecido no Japão, comecei a viajar em muitos lugares para pregar. O nosso encontro cresceu tanto que eu precisei fechar um hotel. Ia lá 500, 600 brasileiros. Iam uns 50 japoneses nos retiros que a gente organizava, mas a maioria eram brasileiros e lotava. Para brasileiro, para japoneses, 600 pessoas, é um estádio lotado. É um estádio lotado. Vamos comparar em relação ao Brasil, é um estádio lotado. É um centro de evangelização lotado. Exatamente. Então era tão assustador para o bispo, que era da minha diocese, o meu pároco japonês, mas ele gostava muito de mim, ele só falava, continua, arrebanha, né? Evangeliza, o padre falava para mim, um padre franciscano, muito santinho. E tudo isso aconteceu em meio a muito sofrimento, perseguição. Muitos diziam, esse rapaz é doido, como que ele vai sobreviver dessa maneira? E depois que eu estava sobrevivendo e crescendo, aí já falavam que eu era ladrão. Já foi o contrário, de um extremo ao outro. Tipo assim, porque eles não entendiam como que uma família pode viver da evangelização. Para o japonês isso é muito difícil, muito difícil. Hoje eu entendo perfeitamente, né? Mas isso a gente foi crescendo na fé, porque a gente foi vendo Deus agir, principalmente, padre, agir em nós. Acho que o maior investimento de Deus foi o Ricardo, a Luciane e o João Mateus. Hoje eu colho o fruto na vida do meu filho, por exemplo. Não sei se você percebe, claro que você deve perceber, mas primeiro, tudo que você viveu com a raça japonesa, por causa dos traumas, vamos dizer assim, em relação ao seu pai. Depois, uma mestiça, né?
Se chama mestiça? É mestiça. Sansei? Ela é Nisei. Ela é Nisei. Ela é a segunda geração. Você é Sansei, terceira geração. Mas porque Deus, lá na frente, porque para Deus não existe tempo. Deus existe agora. Então, no agora de Deus, você já estava no Japão naquela situação. E nada mais fácil do que um casal com sobrenome, ou com traço, com descendência japonesa, de chegar no Japão e poder ter, inclusive, essa liberdade de estar ali no Japão. Mas não somente a esposa. A cura não veio somente pela família, mas a cura também precisava se estender e levar o evangelho às terras que precisavam ser evangelizadas, nas quais não conseguiram evangelizar o seu pai. Muito, muito profundo isso que o senhor está falando. E é tão real isso, padre, que teve japoneses que se converteram. Eu sou padrinho, eu e a minha esposa, de uma ex-budista. Com 30 anos ela era budista. Olha só. Então, a cura foi se dando. O meu filho nasceu no Japão. Os meus grandes amigos, vamos dizer assim, eram japoneses, descendentes ou não, japoneses também. Então a cura foi profunda. E lá eu pude tocar. Meu pai já havia falecido, ele faleceu 2 meses antes do meu casamento, mas lá eu pude tocar o quanto meu pai começou a fazer falta. Eu comecei a ter saudade do meu pai. Olha que bom. Mas a cura aconteceu. A cura aconteceu. Que não era, graças a Deus, foi. Não, a saudade. Saudade, mas uns 4, 5 anos depois. Diz um tal de poeta, Nelsinho Correia, que só se tem saudade daquilo que é bom, então. Eu lembro, eu olhava muitas vezes os japoneses lá no Japão, japoneses nascidos lá, não os descendentes, e muitas vezes era a figura do meu pai. Então, isso ainda mexe muito comigo, né? Sim. Mas de estar no Japão, onde meus avós vieram, o meu pai, ele não conheceu o pai dele, o pai dele faleceu quando ele estava ainda no ventre da mãe dele, da minha avó. Então ele nem teve amor de pai, né? Tudo isso eu fui crescendo. Por isso que ele não conseguiu dar o amor de pai. Ele amava do jeito dele, ele não sabia transmitir, né? Como eu posso transmitir para o João Mateus e tudo mais. Porque você trouxe aqui alguns elementos do teu pai, a honestidade, a justiça. Isso que você herdou dele. Então, do jeito dele, né? Pode não ter tido o afeto que é necessário, o abraço, a palavra carinhosa, a ternura, né? Mas a justiça, a honestidade que você disse, né? Você herdou dele. E Deus precisou me levar no Japão, não foi para salvar as almas, foi primeiro para ser salvo. Porque lá só que eu pude ver as qualidades do meu pai, quando eu comecei a ver as qualidades dos japoneses. Quando eu comecei a olhar para o japonês e amá-lo, eu não gostava do povo japonês. Lá eu aprendi a amar o povo japonês. Para amar o seu pai. Para amar meu pai. E amar ainda mais a sua esposa. Sim, perfeitamente. E amar ainda mais o povo que você era enviado em missão. Exatamente, padre. Quando nós nos deixamos, olha onde Deus nos leva. Deus foi te levar do outro lado, literalmente do outro lado do mundo. Foi. Para poder trabalhar tudo isso em você, para que hoje você pudesse voltar um novo homem, com a certeza de que você ainda está escrevendo a tua história não ficou naqueles fatos, naquelas imagens, né? Você ainda continua escrevendo a tua história, só que agora escrevendo a história de uma outra maneira. Um homem que primeiro foi, desculpa dizer assim, mas primeiro foi seduzido por uma japonesa, né? Fisgou o seu coração. Fisgou. Depois, Deus te envia para o Japão, para que, amando os japoneses, você pudesse amar a tua história a partir do teu pai. E hoje você está aqui. O que você faz aqui? Depois de tudo isso, como é que é o Ricardo hoje? Como que é o Ricardo?
Eu vejo assim, Padre, por graça de Deus, Ele me fez um pai presente. E não é comparando com meu pai, não, porque hoje, como o senhor bem disse, Deus me curou demais em relação ao meu pai. Mas hoje Deus me faz, primeiro, antes de evangelizar o Brasil, onde Deus me leva para tantos lugares, até fora do Brasil, mas dentro da minha casa, a partir de um esposo, de lutar por ser um esposo santo, de ser presente, de ser um pai presente. Eu sou muito amigo do João Mateus, que é o nosso filho que nasceu lá no Japão. Hoje... Até isso, até um filho é japonês. E um menino assim muito abençoado, que serve a Deus, que trabalha para Deus. A faculdade dele é para ser, ele trabalha num site católico. Um menino que busca, que vive a castidade, que busca, ele me ensina a buscar uma vida austera, o João Mateus. Então, Deus me deu essa graça de viver essa paternidade. Eu tinha muito medo de reproduzir, agora isso eu nunca falei isso para ninguém, mas eu tinha esse receio e um medo de reproduzir aquilo que eu tinha medo do meu pai. Eu não queria ser aquilo que o meu pai era, tá? E não culpando ele, hoje não culpo, mas eu tinha muito medo de reproduzir aquilo como pai também, o João Mateus. E Deus, ele fez a obra tão maravilhosa comigo que eu pude escrever uma história diferente. Eu vejo assim o quanto o João Mateus me ama, como ele é carinhoso comigo. Esses dias eu partilhando com ele está passando as férias em casa agora, ele disse, eu conversando com ele assim, ele falou assim, aquilo que ele agradece, a primeira coisa que ele agradece a Deus foi nós, a Luciana e eu, de ter levado ele para a fé católica, de ter ensinado a vida de oração, de ser um pai presente. Ele sempre fala, eu nunca vou poder falar que o meu pai não foi presente. Mesmo em meio à evangelização, ele sempre estava comigo, ele sempre estava viajando conosco. Então eu vejo assim, o quanto Deus me quis pai, o quanto Ele me curou também sendo pai. Os meus medos, as minhas inseguranças, e me fez um evangelizador, Padre. A partir da minha família, a partir de uma família, eu digo assim, uma família que vive em harmonia, ele pode utilizar para tantas famílias, através da Luciana, através do Ricardo, da nossa vida como pai, na vida como mãe. E hoje você, estando no Brasil, mas teve também todo um contexto da sua volta. Nós estamos daqui a pouquinho caminhando já para o final. Eu queria que você trouxesse assim, de uma maneira bem rápida, vamos dizer assim, porque o nosso pouco tempo está acabando. Como é que foi esse retorno? Porque você foi para lá para viver tudo isso, inclusive um filho japonês, para ser... Você foi filho de um japonês e você agora era pai de um japonês, mas você voltou para o Brasil. Foi a partir de quando em 2004 nós levamos o Monsenhor Jonas para lá. Sim. E ele pregando um retiro, e ele fez o convite, ele falou que a gente era Canção Nova. E nós acreditamos, a Luciana e eu, nós acreditamos. Nós sabíamos que era para ser membros do segundo elo, na época a comunidade de aliança. Sim. Mas ele, enfim, daí nós voltamos para o Brasil. Na minha cabeça era para fazer os 2 anos de caminho, conhecer a comunidade, fazer o compromisso e retornar para o Japão. Só que esses 2 anos, eu não tinha trabalho. Sim. E eu não vim para trabalhar na Canção Nova. Nunca, se eu fosse para ficar ganhando dinheiro, eu ficava no Japão. Lá que era o lugar de ganhar dinheiro, onde corria leite e mel. Mas era um chamado. E eu tive que viver novamente, dar um passo na fé. Então a minha vida é muito marcada, eu vejo assim, eu posso escrever, Padre, minha vida é muito marcada por, em determinado tempo, Deus me desinstala para eu crescer na fé, para eu fazer uma experiência de Abraão, de partir. Então eu falo isso com humildade, com nenhuma vanglória, o quanto Deus, ele em tempos ele quer um homem mais maduro, um homem mais de fé. E isso, só que foi em meio de muito sofrimento. Imagina eu ficar aqui 2 anos fazendo um caminho sem trabalho.
vivendo da poupança, vivendo das economias, mas eu não tinha trabalho. E só que Deus, eu lembro assim, o que marcou, padre, foi um outro tempo, Isaías novamente. Um dia eu entrei na capela Sagrada Família que temos aqui, com Jesus exposto, o Santíssimo exposto, e eu falei para Jesus dessa maneira: Jesus, eu não vou sair daqui, dessa capela, enquanto o Senhor não falar comigo, porque eu acho que eu cometi um erro na minha vida. Eu achava que eu tinha cometido um erro de ter voltado do Japão, uma vida estabilizada, sim, financeiramente, uma vida missionária muito ativa, e aqui ninguém me conhecia. Na Canção Nova ninguém me conhecia. E eu fiquei 2 anos desconhecido aqui, fazendo caminho, nem para... Não tinha ninguém, chamava para pregar, ninguém conhecia o Ricardo, nem no Brasil. E aí um dia eu falei para Jesus: Jesus, foi coisa da minha cabeça? Foi o Senhor que me chamou mesmo? Eu vou ficar aqui até o Senhor falar. Eu fiquei 7 horas adorando o Senhor na capela, até Ele falar comigo, Padre. Ali, essa palavra eu vou levar para o resto da minha vida, porque eu vivo ela. Aí eu lembro que foi assim, Isaías 48:15. Jesus foi tão claro comigo que Ele falou assim, não, está escrito lá na Bíblia da Jerusalém, desse jeitinho: fui eu que te trouxe, fui eu que te chamei, fui eu que te trouxe, desse jeitinho, fui eu que te trouxe, por isto eu vou cobrir os teus empreendimentos com êxito. Aí diante daquele silêncio, eu chorava tanto nesse dia. Eu comecei de manhã, eu saí depois do almoço, eu nem almocei aquele dia na capela. Eu fiquei na capela aquelas 7 horas até Jesus falar comigo. Porque tinha que falar, porque senão eu ia voltar para o Japão, porque o jeito que eu estava, e aí passaram-se, só que foram, até eu ficar conhecido, eu entrei na Canção Nova, mas eu fiquei mais uns 6 anos sem pregar, Padre, sem sair. Okay. E Deus falava: volta na palavra, eu vou te cobrir de êxito todos os teus empreendimentos, porque fui eu que te chamei, fui eu que te trouxe aqui. A palavra foi muito clara. E ela é muito clara, e ela é quem conduz, é ela quem conduzirá a sua vida. É uma pena porque nosso tempo é curtíssimo, né? Mas o que eu deixo para você, diante dessa história do Ricardo, claro que nós teríamos ainda muito mais. A partir deste momento, tudo o que aconteceu a você, mas um outro programa a gente conversa sobre isso. Para dizer a você, quando alguém se abre, Deus faz uma grande obra. Deus não quer fazer um milagre na sua vida apenas. Deus quer estar com você, te conduzindo. Por quê? É Ele que te leva, é Ele que te traz, é Ele que conduz, é Ele que cuida dos teus empreendimentos. Ricardo, muito obrigado. Nossa. Que Deus abençoe muito a sua vida, né? Leve a minha bênção, o meu abraço também a Luciane, ao seu filho, a Miriam, que está com 11 meses, e que Deus realmente possa abençoar cada vez mais a vida de vocês. Muito obrigado. Dentro de tudo que Ele fez e de tudo aquilo que Ele ainda fará. Deus te abençoe. Amém. Obrigado. CançãoNovaPlay.com. Assine já!